Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje o assunto será recuperação extrajudicial. Esse assunto entrou no radar do Botafogo nos últimos dias através de uma convocação feita pelo Botafogo de Futebol e Regatas, o associativo, o clube social, pedindo para que os seus conselheiros votem esta pauta. O Botafogo de Futebol e Regatas, no âmbito social, entrar em recuperação extrajudicial. O Botafogo SAF, que é a empresa, o CNPJ, que foi criado há um ano atrás, não entrará em recuperação extrajudicial. E eu vou explicar por que isso acontece e por que o Botafogo está tomando essa medida, além de explicar também o que é uma recuperação extrajudicial, qual a diferença dela para uma recuperação judicial, por exemplo. Tem aí uma diferença básica quando a gente fala de extrajudicial e judicial, tá? O Cruzeiro, por exemplo, entrou em recuperação judicial, o Botafogo está querendo entrar numa recuperação extrajudicial. Então vou falar sobre todo esse assunto, que é complexo, mas é um assunto que eu peço atenção de você, torcedor do Botafogo, porque envolve o futuro do clube, envolve realmente situações que possam impactar até no campo, em reforços. Se o Botafogo não conseguir, por exemplo, aprovar essa recuperação extrajudicial, a situação do Botafogo fica bem delicada, principalmente porque o cenário hoje do Botafogo em relação à lei da SAF, ao regime centralizado de execuções, é um cenário realmente que vem prejudicando o Botafogo. Então, depois da vinheta, a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo. Estou todos os dias aqui no YouTube conversando com vocês sobre o nosso glorioso. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, seja sempre muito bem-vindo à nossa família aqui no canal do Medeiros, tá bom? Primeiro de tudo, para a gente falar sobre recuperação judicial e extrajudicial, se você quiser procurar sobre o assunto, esse assunto tem uma lei específica, tá? Que é a Lei 11.101 de 2005, tá? E ele trata da recuperação judicial e também da recuperação extrajudicial. Então é importante, além de você me ouvir aqui, se você quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, essa é a lei. Claro que tem algumas alterações posteriores, mas a principal lei é essa, a Lei 11.101 de 2005. Falando bem basicamente para vocês, assim, qual é o objetivo de uma recuperação extrajudicial ou uma recuperação judicial? O objetivo de uma recuperação judicial, ela visa a superação de uma crise econômico-financeira numa empresa, né? Isso é o básico aí, em resumo, bem básico, para que você entenda do que se trata de uma recuperação judicial ou extrajudicial, tá? Ela permite à empresa ter uma estratégia de pagamentos aos credores das suas dívidas, tá? E preserva também o seu fluxo de caixa, né? A empresa não fica sufocada aí, sendo penhorada, todo o dinheiro que entra sendo para pagar as dívidas. Não, ela consegue fazer o pagamento das dívidas através de um plano de pagamentos, mas também consegue manter a sua empresa ativa, funcionando e tendo capacidade financeira para exercer suas obrigações. Importante dizer que o Botafogo SAF, a SAF Botafogo, é um CNPJ, né, criado há pouco tempo. Tem mais ou menos um ano que foi criado o CNPJ do Botafogo. Então, quando a gente fala que a recuperação extrajudicial está sendo pedida pelo Botafogo de Futebol e Regatas, a gente está falando do CNPJ antigo do Botafogo, né? Que está aí um clube há bastante tempo com esse CNPJ. Esse novo CNPJ da SAF Botafogo não pode pedir a recuperação judicial ou extrajudicial, porque uma das regras que existem nessa recuperação é que a empresa precisa estar ativa no mínimo 2 anos para poder fazer esse pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, que não é o caso da SAF Botafogo. Então, só por esse motivo, a SAF Botafogo já não poderia pedir a recuperação. É importante dizer a diferença de uma recuperação judicial para uma recuperação extrajudicial,
Então essa parte que eu acho que muita gente tem dúvida, né? Tem um extra ali na frente do nome, não é à toa. Porque a diferença básica entre a recuperação judicial e a extrajudicial é que na primeira o processamento é feito através de uma ação judicial proposta pela empresa perante o juízo de falência, tá? A recuperação judicial sem que haja a concordância ou a participação dos credores, ou seja, a participação de quem realmente está ali esperando receber o dinheiro da empresa. Já na recuperação extrajudicial, a empresa e os próprios credores, ou seja, as pessoas que têm o dinheiro a receber, podem ter os seus créditos incluídos dentro de determinadas regras. Promove uma negociação prévia, o Botafogo vai poder negociar com os seus credores diretamente, né? E depois pode ser homologada ou não pelo judiciário. Então essa é a grande diferença de uma recuperação judicial para uma recuperação extrajudicial. Na que o Botafogo quer fazer, o Botafogo quer sentar com os credores, apresentar um plano de pagamentos para eles e, havendo a concordância, o Botafogo vai, homologa isso na justiça e a recuperação extrajudicial está em pleno vapor, funcionando normalmente. Na recuperação judicial, que é a que o Cruzeiro, por exemplo, está em andamento, os credores não participam. Os credores podem até depois entrar na negociação, mas o Cruzeiro apresenta esse plano para a justiça e aí a justiça começa a chamar os credores para eles tentarem negociar e chegar num acordo. Mas é algo que inicia pela justiça. Já o Botafogo está querendo iniciar com a negociação diretamente com os credores. Por isso que é uma negociação extrajudicial. Com o Botafogo está querendo primeiro fechar com os credores e aí depois homologa na justiça, depois que haver um acordo entre as partes. Agora que a gente já sabe basicamente aí o que é uma recuperação judicial e uma recuperação extrajudicial, as diferenças delas, e assim, repetindo, eu só estou falando bem básico aqui, tá? Se você quiser se aprofundar no assunto, eu já passei também aqui o número da lei para vocês e vocês podem ler bastante sobre esse assunto de recuperação judicial e extrajudicial, que é um assunto bem complexo, né? Um assunto que realmente requer bastante estudo. Se eu fosse ficar falando, entrando aqui nos detalhes com vocês, esse vídeo aqui daria meia hora ou mais, e eu tenho certeza que não é esse o objetivo. O objetivo é deixar você sabendo mais ou menos como funciona, para você entender o que o Botafogo está querendo nessa situação. E o que o Botafogo pretende fazer com esse pedido de recuperação extrajudicial. Quando o Botafogo virou SAF, o Botafogo tinha um plano muito estruturado e um plano muito nítido que ele queria fazer. Ele queria seguir a lei da SAF. E essa lei que foi criada para que o Botafogo realmente e outros clubes que virassem sociedade anônima do futebol seguissem o regime centralizado de execuções, que é um plano criado através da lei da SAF que determina que 20% da receita mensal do clube seja destinado a pagamento de dívidas. Então, tudo que entra no Botafogo mensalmente de receita, de dinheiro, proveniente de patrocínios, de bilheterias, de venda de jogadores, o Botafogo 20% tinha que destinar obrigatoriamente para pagamento de dívidas. E a regime centralizado de execuções definiu uma lista de prioridades. E essa lista de prioridades foi definida pela lei, pelos próprios pessoas que criaram a lei e foi aprovada na Câmara dos Deputados e depois no Senado e teve sanção presidencial. Então essa lei ela foi criada e está ativa. E aí colocaram dentro da lei várias situações de preferências, né? Pessoas gestantes, pessoas idosas, pessoas com deficiência vão receber primeiro, enfim, até determinado valor, né? Se o valor for baixo, até determinado valor vai receber primeiro do que uma dívida que for muito alta. Então tinha várias situações dentro do regime centralizado de execuções que fazia com que alguns credores recebessem na frente de outros. Mas o que começou a acontecer? Alguns credores, né? Alguns ex-jogadores do Botafogo, ex-treinadores, outras pessoas também começaram a entrar com algumas liminares na justiça, pedindo para que eles passassem na frente dessas outras pessoas, recebessem logo o seu dinheiro, né? E eles sempre colocavam, né, na sua defesa de que o Botafogo tem dinheiro para pagar.
já que o Botafogo agora tem um sócio investidor, que é o John Textor, que tem bastante dinheiro. Então, eles entravam com esse pedido de liminar, os seus advogados, e o que acabou começando a acontecer? Os juízes começaram a aceitar esses pedidos de liminares, né, dos credores, e fez com que o Botafogo sofresse algumas penhoras em algumas de suas receitas que o Botafogo esperava receber. Então, o próprio John Textor disse isso numa entrevista, que o Botafogo esperava receber, por exemplo, a premiação da Copa do Brasil. Acabou não recebendo. Depois, a gente ficou sabendo que, na verdade, esse dinheiro da Copa do Brasil acabou sendo penhorado por uma dívida que não estava dentro do regime descentralizado de execuções. O Botafogo realmente tinha que pagar essa dívida, né? Mas o John reclamou que não recebeu essa dívida, essa premiação da Copa do Brasil para pagamento de dívida. Então, o Botafogo começou a ser penhorado em algumas receitas, né? Saiu também nas últimas semanas que o Botafogo foi penhorado na venda do Jefinho, né? O Botafogo vendeu o Jefinho para o Lyon por 55 milhões de reais. Então o Botafogo também teve essa penhora na venda do Jefinho, segundo foi divulgado nas últimas semanas. Então o Botafogo vem recebendo essas notícias com muita surpresa no início, e agora o Botafogo, através dessas notícias, o Botafogo começou a pensar numa alternativa ao regime centralizado de execuções, já que os juízes não estão respeitando a lei da SAF e não estão respeitando o RCE, que é o regime centralizado de execuções. Especula-se que a lei da SAF, por ser uma lei nova, por ser uma lei ainda que requer debates e requer até alterações, alguns juízes estão tendo interpretações diferentes em relação à lei da SAF e estão decidindo a favor dos credores, estão decidindo a favor das pessoas que têm dinheiro a receber do Botafogo. Então o Botafogo entrou num processo em que ele tem hoje uma imprevisibilidade de receitas. O Botafogo tem um dinheiro que ele sabe que vai receber, mas que na verdade chega no 1, 2, 3, uma semana antes, 1, 2, 3 dias, uma semana antes, o Botafogo acaba recebendo uma mensagem falando que esse dinheiro foi penhorado. Isso acontecia muito no Botafogo antes do Botafogo virar SAF, né? Todo o dinheiro que entrava era penhorado, isso agora está acontecendo com a SAF também. Então o Botafogo está partindo por um plano B em relação ao regime centralizado de execuções, que é a recuperação extrajudicial, que eu comentei com vocês aqui no início desse vídeo. Por ser uma lei muito mais respeitada no Brasil, uma lei mais antiga, uma lei que é de 2005, tem mais de 15 anos aí ativa, né? A recuperação extrajudicial dificilmente é desrespeitada pelos juízes. Se o Botafogo conseguir chegar até o final da recuperação extrajudicial, que é o quê? Entrar em acordo com os credores e homologar na justiça esse acordo, o Botafogo vai parar de receber essas penhoras e vai ter mais estabilidade no seu fluxo de caixa, porque o Botafogo vai ter certeza do que ele tem a receber daqui a 3 meses e vai entrar no caixa e não será penhorado. Então o Botafogo está tentando esse plano B, convocou para o dia 6 de março de 2023 agora o Conselho Deliberativo do Botafogo para votar a aprovação da recuperação extrajudicial. Então esse assunto é muito importante, tá? Vamos acompanhar. Eu já disse para vocês que eu devo fazer uma live aqui na semana que vem com algumas pessoas que eu estou fechando ainda para vir aqui falar mais sobre esse assunto, mas é um assunto, cara, que envolve campo e bola também do Botafogo, porque como o Botafogo vai conseguir contratar jogadores dessa forma que ele está hoje, com todo o dinheiro sendo penhorado? Só se o John Textor pegar do bolso dele, o dinheiro dele, fora do orçamento do Botafogo, fora das receitas do Botafogo, só se o John pegar o dinheiro do bolso dele e contratar por fora. Se o John não quiser fazer isso, e me parece que ele não quer fazer isso, o Botafogo não vai ter como se reforçar, não vai ter como contratar jogadores. O que o John está fazendo do bolso dele nesse momento é pagar as dívidas que já existem, ou seja, salários dos jogadores, imagem dos jogadores, né, direito de imagem, e também o Botafogo, em relação a reforços, está pegando jogadores emprestados ou então a custo zero, ou seja, sem que o John tenha que pagar para o jogador vir. O Botafogo só tem que pagar só os salários e também
todas as obrigações trabalhistas para esses jogadores. Então é uma situação que o Botafogo vive que é complicada nesse momento e o Botafogo está tentando aí essa alternativa que se chama recuperação extrajudicial para tentar respirar um pouco nesse cenário que se tornou a SAF do Botafogo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aí nos comentários. E eu prometo a vocês que essa live sai até semana que vem, tá bom? Estou tentando fechar aí com algumas pessoas realmente que possam falar, se aprofundar e falar mais sobre esse assunto. Um abraço e até a próxima.